Salve, salve família. Meu nome é Kainan, turma 801, colégio geração 2000. Do meu lado, Boa noite, aqui quem tá falando é o Cláudio, sou da turma 801, Colégio Geração 2000. Oi, Oi, meu meu nome é nome é Manuel, Manuel, sou sou também também da da sala sala 801, 801, Colégio Colégio Geração Geração 2000. 2000. É, a primeira empresa que a gente vai falar agora, que eu Também, decidi, geral. tá? Eu decidi, então vai ser essas duas empresas, Sony e Microsoft. duas Temos um empresas. sonista, temos um sonista para falar da Sony, tá? Exato. Eu vou conseguir falar com propriedade. Eu queria começar citando Sony versus Microsoft. O que é cachista e sonista? Eu vou falar sobre isso primeiro. O que é sonista? Sonista é o tipo de cara que é fanboyzinho e chato pra caramba da Sony. Cachista é fanboyzinho, chatão, é chato pra caramba da Microsoft. É basicamente isso. Cada um defende suas empresas. Mas teve uma treta que passou dos limites. Licença, só uma explicação. Chamam um fã de Xbox de cachista porque o novo Xbox, o mais recente, Na Na verdade, parece o verdade, que mais todos. todos. parece. Na Na verdade, verdade, É, todos. 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 Mas o Por mais isso. recente é o que mais parece. É verdade. É Não, verdade. só que, é que eles têm um design muito minimalista, saca? É bonitinho. Verdade. Serve Serve de de minimalista. minimalista. Eu vou defender a Microsoft. Por quê? Eu não sou cachista, mas vamos parar pra pensar. A Sony, a PlayStation nunca teve. Ai, que designs maravilhosos de console. PlayStation 1, 2 era simples, assim, era só uma coisa. Nunca foi lá grandes coisas. Agora que tá ficando bonito o design. Incluindo agora a Microsoft, que sempre teve aquele design mais minimalista. E o Xbox Series S. O S, por exemplo, o S é tipo o Xbox One S, só que é menorzinho e tem aquele detalhe preto. É bonitinho, É. minimalista, E mas branco. é bonito. Eu não vou falar que é feio, mas não é aquela coisa linda. É. É. Então, agora o Xbox Series X, mano, o Xbox Series X, eu acho ele bonito. É uma caixa preta, só que em cima tem aquele LED, aquele buraquinho assim, aquele LED verde. Eu acho muito bonito. Mas pra É. poder continuar no assunto, isso aqui pode demorar muito. Vou continuar. A treta é épica. Literalmente, uma coisa do Brasil, uma treta, um cancelamento muito pesado e sério, saiu do Brasil e foi em escala global. A Uma Xbox conta Mil Xbox Grau. Mil. muito. Uma conta, que nem ele falou, a Xbox Mil Grau. No Brasil, a maior parte das pessoas, eu moro numa caverna, então eu não conhecia antes da treta. Mas, cara, Nem a eu. treta toda. A treta. Quem conhecia a Microsoft e essas tretas conhecia a Microsoft Mil Grau. 13 Exato. mil horas de gameplay, várias horas de live. É muita coisa. E o contexto? E o E o conte... contexto. e o con... Eles são famosos por essa frase. Um dia eles apareceram no podcast chamado Flow Podcast, o podcast mais famoso do Brasil atualmente. Ou Ou um um dos dos mais. mais. Cara, um dos mais. Sim, isso mesmo. Depois que começou essa treta, foi sinistro, cara. Para pra pensar numa treta que tá muito braba, e aí chamam os caras do podcast mais famoso do Brasil. É como se eles entrassem no campo minado. E eles Chamaram eles pro foram podcast. lá pra se explicar, né? Exato. Sim, sim, Por sim. serem Aí, racistas e essas coisas. Foi Sim, sim. bem complicado. é, eu fiquei sabendo do podcast, eu não vi, mas basicamente o problema da maior parte das pessoas, que eu fiz uma pergunta lá pra senhora, a senhora respondeu, eu vi que a senhora tem uma ideia parecida com a minha. Se você não tem argumento, não tem o que se explicar. Eu acredito que contra fatos não há argumentos. Um cara lá, o que que acontece? Nas lives deles e em algumas postagens eles são muito tóxicos. O contexto todo da história. E o contexto aí. Então, basicamente, um dia a Xbox Mil Grau, no meio da treta do Black Lives Matter, eu acho que é assim, Exato. ahn, do nada eles postaram, no meio da treta, que tava muito sinistro, no auge eles postaram simplesmente o que pretos estão fazendo. Aí tava lá, eles lá fazendo um monte. Tava muita gente com relação a esse protesto lá Sim, queimando fazendo um monte de coisas. parada assim, queimando coisas, uma coisa muito sinistra, e o que pessoas brancas estão fazendo. Aí tinha astronautas numa nave. O que deu Exato. pra mim entender de primeira aparência. Os É. caras basicamente falaram, é, usando um termo racista preto, que muita gente usa, aí depende, eu não quero entrar se isso é racista ou não, mas primeiro que já chamou de preto.
que muita gente já acha que é racista. Os pretos estão fazendo um monte de baderna e destruição, pelo que deu a entender, à toa, enquanto os brancos são superiores e estão fazendo um monte de coisa boa e que presta. Exato. Não deu pra entender outra coisa. Exato, é uma luta bem complicada, porque eles tentaram no contexto, não, porque isso, aquilo, mas não tem como defender. 5 minutos, eles foram realmente muito babacas, não tem como defender. Eu não sou exatamente negro, eu me diria como pardo, mas não é como se sentir ofendido, mas aquilo é claramente uma ofensa. Por mais que eles tenham dito que não, que queimar as coisas é errado, que foi a explicação deles, não. Eles ainda foram bem racistas. Né? Uma piada deixa de ser piada quando ofende alguém, né? É. A partir desse momento, sim. Pra finalizar, cara, eu tenho uma coisa. Professora, o que essa treta tem a ver com a empresa de Xbox e Sony? Um dos argumentos que eles queriam usar era a treta da Xbox versus Sony. Eles dizem até hoje que muita gente não tinha argumento e eles estavam fazendo grupos para poder realmente atacar eles, coisas muito sérias, uma coisa até que foi meio estranha, assim, é uma coisa realmente a se pensar. E porque eles eram a favor da Sony e os caras da Xbox Mil Grau eram a favor da Xbox. Então eu queria mostrar como treta entre empresa é uma coisa séria e absurda, que obviamente não devia estar acontecendo, uma coisa tipo, as pessoas são burras? Então vamos pra uma área que eu conheço um pouco, Riot Games. O que vocês sabem sobre a Riot Games? Uma das únicas coisas que eu sei sobre essa empresa da Riot é que elas têm 2 jogos muito famosos que estão sendo muito jogados atualmente, que é o Valorant, que é um jogo de tiro, e o LoL, que é o League of Legends. Um jogo de MOBA, Kainan? Cara, é isso, ela criou esses 2 jogos e é uma empresa que gosta muito de dinheiro. Exato. Skins de 732 RPs, que daria mais ou menos R$15. Ela é realmente muito mercenária. Apesar de ser um jogo novo, que não é pay to win, aliás, professora, pagar pra ganhar, você dá, sei lá, paga dinheiro pra você receber uma arma muito forte. Apesar de não ser um jogo pay to win, skins são muito caras. E LoL, aliás, ele é um jogo muito odiado e muito amado. Amado por poucos e odiado por todos. Até eu como jogador de LoL, a maior parte da hate de LoL são os próprios jogadores. É meio que como se a gente soubesse que é ruim, mas a gente é o bom e ruim ao mesmo tempo. A gente zoa, mas no final acaba gostando. E Valorant, eu não sou um dos maiores jogadores de Valorant, eu não sou muito bom em FPS nenhum, mas é um jogo bem divertido. Ele não é exatamente um CS, ele tem suas diferenças, habilidades, mas indo pra outra parte desses jogos que tem as mesmas coisas, são os personagens. Uma coisa que a Riot não sabe fazer são personagens. Ela cria um personagem que ele literalmente aperta um botão e fica imortal. Isso prejudica pra caramba um outro personagem que é balanceado. E isso tem tanto em LoL quanto em Valorant. Exemplos deles são a Reina e o Tryndamere do LoL. Eles são muito apelões e precisam ser bufados, que é uma gíria para serem enfraquecidos. Mas por mais que a Riot tente enfraquecer eles ainda continuam sendo muito apelões. Essa é a minha crítica pra Riot, que ela não sabe fazer personagem. Cara, assim, na minha opinião, um jogo acaba, tipo, eu sou um jogador casual, não sou tryhard, não sou viciado, sou o tipo de cara que joga às vezes, entendeu? Tipo, por exemplo, hoje eu não joguei, provavelmente nem vou jogar, porque... Mas, então, tipo, basicamente, o que eu vejo dessa empresa, ela se aproveita das pessoas que acabam literalmente, eu não tô brincando, quem joga geralmente diz que é viciado nesse jogo, como se fosse algo ilícito, pra não falar uma coisa mais, assim, não me aprofundar tanto, e ficam viciados no jogo, não conseguem parar, ficam jogando, e às vezes as pessoas que jogam só no casual e, tipo, vou jogar agora, vou jogar só semana que vem,
Eles se aproveitam disso, que não deixam, tipo, tão nem aí pro jogo, e só querem saber de fazer roupinha pra personagem, pra eles poderem arrancar dinheiro dos jogadores que estão viciados. Exato. É isso que eu vejo, mano. Não é um jogo que ninguém se diverte jogando. Todo mundo só passa raiva, ninguém se diverte Não, jogando. não. Tem uma porcentagem do pessoal que se diverte. Uma forma bem divertida de se divertir no LoL é matando o pessoal. Quando você fica fidado, quando você mata muito pessoal e fica muito forte, essa parte fica divertida de se jogar. Cara, mas assim, é por essa parte mesmo que o jogo fica chato. Porque tu mata uma pessoa, tu feliz, aí a pessoa te mata, tu fica triste. Isso acontece em todo jogo, mas por exemplo, jogos de FPS, depende muito da tua habilidade. Esse jogo tu pode ser incrivelmente bom, que às vezes um cara que até joga mal, isso já vi acontecer uma vez, o cara foi lá e matou, porque tá com o personagem bufado. Eu vejo assim. Depende muito. Kha'Zix, por exemplo, é um personagem muito forte, mas eu não sei usar. Em um campeonato mundial tem Kha'Zix que fica 27/2, ele mata 27 e morre só 2 vezes. Eu não sei jogar de Kha'Zix, eu fico 7/100. Então depende muito da sua habilidade também. Porque também LoL, apesar de não parecer, é um jogo de estratégia. Você tem que jogar em equipe, você tem que se posicionar, você tem que comprar os itens certos, você tem que upar as habilidades certas. Pior que de primeira vista parece ser um jogo que é tipo, é só iniciar lá a partida e jogar o poder nos caras. Exato, mas não é só isso. Você tem que farmar, você tem que conseguir nível, você tem que pegar os itens certos, você tem que comprar os itens certos. É bem complicado até. E sobre outras coisas, a Riot não é a única dona do LoL. Tem a dos outros servidores, que é da Ásia e da Europa. A da Ásia é a Garena, que faz, sou do Brasil aqui. Aqui das Américas é a própria Riot, e da Europa eu não sei, não lembro agora. Mas é a Garena, a Riot e alguma outra empresa que eu não lembro agora. Mas o jogo é desbalanceado em toda a região. Não, nem todas, porque uma coisa que também é interessante, a experiência que você tem no LoL aqui no Brasil não é a mesma que você tem na China e não é a mesma que você tem sei lá, na Europa. Não é a mesma que você tem em Portugal. Então, basicamente, no lugar que eles têm mais jogadores na China, os caras jogam mais, né? Mais população, eles deixam o jogo bom, mas pra gente aqui eles só querem arrancar dinheiro. Não é exatamente isso, porque por alguns campeões, o LoL não é exatamente totalmente desbalanceado. Kills, ele é um jogo que dá pra se balancear se todo mundo pegar um personagem forte, todo mundo pega um personagem mediano, todo mundo pega um personagem fraco. Os personagens mais fracos geralmente são os ADCs, por isso que eles jogam de longe, eles são atiradores. Os mais fortes são os que vão na rota do topo, porque eles são feitos para sair na porrada, e os medianos são os que ficam na rota do meio, que eles servem mais para bater, fugir, bater, fugir. E o jungle, que é a que fica na selva, farmando a selva, ele também é mediano, porque ele tem que ajudar a rota do topo, a rota do meio e a rota inferior, que é onde fica o ADC e o suporte. Então é bem complicado. Jogos incríveis como FIFA 21, Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends, Need for Speed, Plants vs Zombies, The Sims. São jogos incríveis, bons, depende do que você considera. Da mesma empresa. EA. Sim, o que eu quero falar da EA, sendo que a gente falou um monte de coisa ruim das outras empresas. O que eu queria falar sobre esse podcast não é sobre jogos em si. Eu queria falar sobre lados ruins de algumas empresas. Então, agora chegou a EA. Ela é conhecida como a pior empresa dos games. Na verdade, eu nem considero ela como uma empresa de games. Eu considero ela como um banco. Ela é um racismo. Exatamente. Ela faz a pior coisa de todos os games. Pay to win. O que é pay to win? Vou contextualizar para a senhora. Pay to win é quando você precisa pagar para vencer ou pagar para ter uma vantagem muito absurda, sendo que se você não pagar, o jogo vai ficar bem sem graça. Exato, como eu disse na parte da Riot. Exatamente. Bom, algum jogo que eu joguei há muito tempo atrás, no começo, e eu fiquei bem ruim, porque quando eu joguei a galera já era muito boa, Apex Legends. Eu não posso falar muito, porque eu não sei, mas um jogo bem sem graça. Eu acho muito sem graça, muita gente gosta, é claro, tipo, não é um jogo. The Sims. Cara, The Sims The Sims é muito. é um jogo muito.
Eu já joguei The Sims não no meu computador, no computador de uma amiga. The Sims 4 ultimamente tá o quê? R$ 154, tá muito caro. E pra você, no, exemplo, The Sims 3, você tipo podia usar carros, já tinha animais, isso tudo pagando só pelo jogo, só pela versão standard. A versão que a versão que você só a versão não gratuita, mas que você paga só pelo jogo. The Sims 4 não. Você tem que pagar para conseguir carro, você tem que pagar para conseguir animais. É bem chato, é bem. Você tem que pagar. É como se ela pegasse o jogo em vários pedacinhos e vendesse eles à parte. Então, é uma coisa que a gente citou bastante quando a gente for falar da Riot. É isso, tem que pagar por um monte de coisa, às vezes sem graça. Bom, imagina você pagar R$ 150 para você poder comer um sorvete. Mas você quer um sorvete de casquinha. Você paga por uma bola, você paga R$ 50. Mas para você poder ter uma calda de chocolate, você paga mais R$ 50. Para qualquer acessório que você quiser, até mesmo a casquinha, você vai ter que pagar extra. Então, The Sims dá pra jogar sem nada disso? Dá. Só que o jogo fica praticamente nada. É como se você tivesse um filho, mas ele não consegue usar nenhum tipo de roupa. Nem ir pra escola, nem nada. Ele só fica pelado. É isso que ele faz. E ele fica em pé. É basicamente isso. Então, a graça do jogo vem depois que você paga muito dinheiro. Não só pra ter ele, mas pra poder usar as coisas do jogo. E há uma coisa que acontece também, Plants vs Zombies. A EA comprou esse jogo, que eu acho bom, e demitiu o criador. É isso. E o jogo agora, tudo que você quer fazer, tem que pagar. É isso. Eu não sei muito de futebol. Isso, eu quero falar agora FIFA. Um jogo de futebol que eu jogava no PS2, na época que eu tinha saudades. Era um jogo que você podia jogar com seu amigo, não tinha online naquela época, mas você jogava com seu amigo e tinha todos os personagens bloqueados, você tinha só era colocar no seu time. Hoje em dia não, você tem que pagar pra você fizer o jogo online, você tem que pagar pra conseguir o boneco, você tem que. É basicamente um cassino, você tem que pagar, você abre lá pra ter a chance de ganhar o boneco. E isso também é bem pay to win, porque cada boneco tem uma estamina diferente, ele corre diferente, porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele tem mais habilidade, mais destreza, que o Mbappé que corre mais rápido, porém tem menos destreza. Ele é bem pay to win. É verdade. Não, e a EA, ela foi conhecida no começo por ser uma empresa maravilhosa. Tipo, tinha muito jogo bom, fazia muito jogo bom, e ela fazia muito jogo mobile. O que é mobile? Só pra contextualizar de novo. Então, a empresa é muito famosa também por fazer, jogos mobile. Mano, o que é jogo mobile? Jogo mobile, contextualizando pra senhora de novo, é jogo de telefone. Ela fazia só jogos de telefones bons. Tipo, às vezes, por mais que simples, eram muito, muito bons. Só que até que um dia ela adquiriu uma coisa que é microtransação. Você pagar pra ter alguma coisa no jogo. E não tem problema, por exemplo, você fazer um jogo que pra você conseguir alguma roupa de algum personagem, um rosto diferente do mesmo personagem, você tem que pagar. Eu não vejo nenhum problema nisso. Você tem que ganhar seu dinheiro. Mesmo que o jogo seja pago, é bom, né? Ganhar um lucro em cima do jogo que você teve muito trabalho pra fazer. Mas, cara, eu acho isso absurdo você ter que pagar pra fazer qualquer coisa. Sério, a partir de um tempo a EA começou nos jogos mobiles dela, além de serem ruins, sem trabalho nenhum, sem esforço, simplesmente jogos horríveis, você tem que pagar pra tudo. Tipo, você pagar pra poder usar o aplicativo por 30 minutos. Isso é absurdo. É uma coisa extremamente chata. Se torna quase impossível de usar. Uma pessoa que tem mais dinheiro, ela pode ela pode pagar pra essas coisas, se dar bem melhor do que uma pessoa que não tem tanto dinheiro e não pode ficar gastando com esse jogo. Então é uma coisa que deve ser combatida na indústria dos games e não é legal pra ninguém. Isso só vai afetar a fama da empresa, deixar o povo vai jogar menos e simplesmente o jogo não vai ter mais graça. Então, vocês têm mais alguma coisa pra falar, colegas? Não. Também não. Então, encerramos aqui o podcast. Professora, desculpa ter passado muito tempo, é que é um assunto muito interessante e era muita coisa que a gente queria debater. Então, me desculpa, boa noite. Exato. Espero que goste do podcast. Goste do podcast.
Espero que assista.